dia a todos que estão aqui presentes, aos que não puderam estar, a quem nos assiste pela internet e pelas redes sociais. O objeto do estudo hoje é o capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, escrito pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier, cujo título do capítulo é A Casa Transitória. O capítulo ele se inicia com a expedição composta pelo assistente Jerônimo, André Luiz, pela irmã Luciana e pelo padre Hipólito. Essa missão, que terá a duração de um mês, eles estão chegando a uma região nevoenta e asfixiante de tristeza, como descreve o André, aonde eles procuram a localidade da Casa Transitória de Fabiano. Ele relata que em outras oportunidades ele já tinha atravessado lugares semelhantes, gastando apenas alguns minutos, mas que dessa vez ele era compelido a andar no sentido horizontal. Então, como que eu entendi, que o André, em outras situações, em outros momentos, ele se deslocou em outros planos, passando por eles, ele descreve como se fosse vertical. Quer dizer o quê? Que ele demorou apenas alguns minutos nesse trânsito que ele foi passando entre os planos, até chegar no plano dele de destino, E dessa vez não, ele se encontrava num plano inferior, onde ele descreve como se ele se deslocasse na horizontal. Isso quer dizer o quê? Que ele levaria um longo tempo percorrendo dentro desse mesmo plano, Que no caso não era um local muito agradável de se estar, como ele vai descrevendo, E como ele comentou, eles estavam à procura da Casa Transitória de Fabiano. Então, antes de falar um pouquinho da casa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem fundou a casa, Quem foi Fabiano de Cristo, Eu não sei se vocês conhecem quem foi Fabiano de Cristo, eu particularmente não conhecia. Então eu me aprofundei, pesquisei um pouquinho sobre ele e fiz um breve resumo aqui para a gente poder entender quem foi Fabiano de Cristo. João Barbosa, popularmente conhecido pelo seu nome religioso de Fabiano de Cristo, foi um frade da Ordem dos Frades Menores. Ainda jovem, emigrou para o Brasil, onde desenvolveu um trabalho de dedicação e amor ao próximo. Nasceu em Soengas, Portugal, em 8 de fevereiro de 1676 e desencarnou no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1747. Filho de Gervásio Barbosa e sua esposa, Senhorinha Gonçalves, foi um dos 6 filhos do casal e o único homem. De suas irmãs, 4 se tornaram religiosas. João Barbosa foi criado no campo, pastoreando ovelhas. A sua família havia sido abastada, mas à época sofria limitações financeiras e, por essa razão, o jovem não teve oportunidade de dedicar-se aos estudos. Buscando retomar a antiga fortuna da família, mudou-se para a cidade do Porto, onde veio a trabalhar como conferente de cargas em uma firma que se dedicava à exportação de especiarias. Era o início do ciclo do ouro no Brasil, e ouvindo dos marinheiros as notícias da riqueza e das oportunidades além do Atlântico, decidiu emigrar. Com mais 2 sócios, meses depois, desembarca na cidade do Rio de Janeiro. Desta cidade, rumam a Paraty, ponto de partida do chamado Caminho Velho. Em suas buscas, conheceu as cidades de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, atual Mariana, e Ouro Preto. Experimentou diversas atividades. De retorno a Paraty, decidiu abrir comércio, no qual em pouco tempo prosperou. Em 1704, já possuía imponente residência, não deixando de auxiliar os necessitados. Um dia, entretanto, um de seus antigos sócios e um companheiro foram assassinados, sem motivo aparente, na aldeia de Aparição, o que terá feito João repensar a sua situação e questionar o que a fortuna amealhada realmente representava. Em meio a esse questionamento, certo dia, ao retornar à casa após haver auxiliado financeiramente uma família necessitada, encontra uma pessoa abandonada no chão. Num impulso de solidariedade, abaixa-se e agasalha o estranho em seus braços. Tentando acalmar o desconhecido, João fala: "Vamos, amigo, não tenha medo. Procurarei ajudá-lo."
Sentindo uma energia estranha, João prossegue e o homem lhe diz: fui vítima de assalto. João retruca: não fale agora. Aqui perto há uma hospedaria. Lá será mais confortável e mais fácil tratá-lo. Uma vez na hospedaria, João passa a noite ao lado do enfermo, que em meio a delírios de febre lhe diz: finalmente vens de encontro ao meu regaço. João assusta-se: mas quem é o Senhor que parece conhecer-me? E para sua surpresa, o estranho lhe diz: sou aquele a quem há muitos séculos serves. Voltastes a procurar-me, porque cansaste de juntar bens materiais, mas vieste ao meu encontro por procurardes atender os aflitos, aplacando a fome do corpo. Mas seu coração, inundado de luz, alcança muito mais. Para continuar a servir-me, vai aonde a dor é imensa. Enxuga as lágrimas maternais. Ensina o caminho do bem a quem desviar-se por arrastamentos e tentações inferiores. Vê que é chegada a hora para ti, de encontrar o verdadeiro tesouro que está nas leis do nosso Pai. João insiste: mas quem é o Senhor, afinal? Eu sou o Cristo, meu filho, e voltei para buscar-te e lembrar-te de tua verdadeira missão. A todos que servires, será a mim que estarás servindo. Portanto, dá tudo o que tens e terás a vida eterna. Terás-me por inteiro, e dessa forma trabalharemos juntos a servir o nosso Pai, responde o desconhecido. Em prantos, João refletiu sobre as palavras do doente, que entretanto desaparece sem deixar esclarecimentos. Passa o dia sem poder esquecer aquele encontro. Na noite foi passada em claro. Quando o dia está para nascer, João consegue adormecer e teve um sonho estranho. Vê-se num lugar muito bonito e à sua frente um ser luminoso com um hábito marrom que lhe estende a mão sorrindo. Reconhecendo a figura, João cai de joelhos e exclama: Francisco de Assis? Pois bem, meu irmão, diz Francisco de Assis, se seu coração anseia em amparar os aflitos e servir ao Senhor Jesus, vem comigo. Ao que João retruca: mas tenho que despojar-me dos bens terrenos. E Francisco lhe fala mansamente: os bens da vida eterna é que devem ser entesourados, Barbosa. De agora em diante, o Evangelho será o teu tesouro maior. Não percas mais tempo, aplica-o na prática da caridade maior entre todos. Tu não precisarás mais percorrer muitos lugares para falar da paz e do amor de Cristo. Muitos irão procurar-te e irás orientá-los para que encontrem o reino de Deus. Para que trabalhes com tranquilidade, o teu trabalho será de cargo singelo. O teu coração nutrir-se-á de paciência e resignação. O teu corpo sofrerá para que liberto seja o teu espírito das tentações da carne. Aos poucos, as palavras de Francisco de Assis foram tornando-se incompreensíveis e a figura desapareceu. João Barbosa acordou assustado, mas com uma paz indizível. Surgiu então em sua mente o convento de São Bernardino de Sena, não tendo dúvida de que era ali que deveria se entregar ao Cristo. Dividiu a sua fortuna em 3 partes. A primeira foi enviada a Portugal, para a família e outros acertos. A segunda foi destinada a obras de caridade, e a terceira foi distribuída entre os pobres. A 8 de novembro de 1704, apresentou-se no convento e em 11 de novembro do mesmo ano vestiu o hábito marrom de São Francisco, trocando seu nome de João para Frei Fabiano de Cristo. Em 1705, Frei Fabiano de Cristo foi transferido para o convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde veio desempenhar a função de porteiro. Ali, por volta de 1708, assumiu o cargo de enfermeiro, muito embora não tivesse conhecimento sobre o assunto. Na enfermaria, como em todos os cargos em que ocuparia, o seu amor seria exemplo de dedicação. Optou por dormir na própria enfermaria a fim de ficar junto com os doentes, noite e dia, caso algum deles precisasse de seus cuidados. Serviu nesse posto por quase 38 anos. Após anos de serviço, desenvolveu uma erisipela crônica nas pernas que o impedia de maiores movimentos.
Surgiu-lhe também um quisto num dos joelhos, que, de acordo com os médicos, era devido a horas que permanecia de joelho a orar. Embora tenha lhe sido recomendado repouso, não reduziu as horas de trabalho em benefício do próximo. Nunca se queixou de dores, apenas de não poder trabalhar mais na enfermaria. O joelho doente foi submetido a 4 operações, sem anestesia, inexistente à época. Prevendo a própria morte, anunciou-a com 3 dias de antecedência. Em 17 de outubro de 1747, por volta das 2 da tarde, rodeado pelos irmãos, faleceu. Uma multidão acorreu às portas do convento para despedir-se do religioso. Afirma-se que se despediu do superior do convento e pediu-lhe para abraçar, um por um, todos os enfermos e companheiros da enfermaria, um dia antes de sua morte. A sua ossada ainda se encontra no convento em que passou a maior parte de sua vida, e não são poucos os que ali vão para pedir a cura de enfermidades ou graças. Segundo a doutrina espírita, Frei Fabiano de Cristo é a reencarnação de Padre José de Anchieta, e até hoje trabalharia em favor dos necessitados, inspirando mãos amigas no planeta Terra. Muitas instituições foram fundadas com seu nome. São muitos os casos em que curas são atribuídas ao espírito de Frei Fabiano de Cristo. Agora nós sabemos um pouquinho mais da história, né, de quem foi, né, Frei Fabiano de Cristo, o que ele realizou durante essa sua encarnação, em outra encarnação, no caso, quando ele foi José de Anchieta, né? E aí a gente começa a entender, né, a grandeza desse espírito aqui, quando encarnado, tudo que ele realizou. A gente sabe que aqui, quando a gente está na matéria, no corpo, a dificuldade que a gente tem para poder realizar as coisas, a grandeza que ele teve, e só um espírito de uma grandeza dessa para ter essa abnegação, né, esse trabalho para poder fundar essa casa nesse local, que, como o André já descreveu anteriormente, é um local de uma densidade muito grande, um local onde habitam espíritos ainda muito grosseiros, né, ainda muito atrasados, muito animalescos ainda, né, e ele fundar essa casa nesse local e realizar os trabalhos que ele realiza ali. Então, dando continuidade ao capítulo, né, durante a expedição, o Jerônimo explica também que essa casa está em um campo de sofrimento e que ela recebe as almas recém-desencarnadas, que dificilmente teriam condições de atravessar essa zona imediatamente após o desencarne, né? Que provavelmente elas ficariam ali presas ou seriam influenciadas por essas entidades que ali habitam. Que praticamente após o desencarne, todos ficam desorientados e suscetíveis a serem agredidos por entidades perversas que ali habitam e serem desviados do bom caminho. Por isso a necessidade desses abrigos nesses locais, né? Para que esse primeiro socorro ele ocorra, né? E eu vou ler aqui um parágrafo aqui do livro que André descreve a casa exatamente quando ele chega lá e consegue ver ela, né? Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra, nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção, nem árvores nem jardins em torno. A edificação mais baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso, né? Então ele descreve aí uma construção bem simples e um lugar bem sombrio mesmo, né? E comparando, fazendo uma analogia, nos estudos anteriores que a gente fez, particularmente, ainda por coincidência, fui eu que fiz, que é sobre o posto de socorro no livro dos Mensageiros, né? Ele descreve lá o posto de socorro muito diferente do que essa casa, né? Eu vou aqui só ler um trechinho aqui como ele descreve o posto de socorro, só para a gente poder ter essa comparação, né? Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguem abranger. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa.
sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. Então, é bem diferente, né? A casa transitória para o posto de socorro, né? Tanto o local que eles estão, né? A vibração, a densidade do local, como na questão estética, né? Enquanto que o castelo se apresenta proeminente, pomposo, em destaque, a casa transitória é justamente o contrário, né? Ela está meio que escondida ali, né? Então, por que, né, essa diferença, né? A diferença também, além dessa parte estética, né, ela também está o quê? Está na atividade de cada um deles, né? O Jerônimo, ele explica para o André que a casa transitória, na verdade, ela serve para socorros urgentes, né? Imediatamente, que nem eu falei, né, os espíritos que são... quando ocorre o desencarne, né, que esses espíritos eles possam ter esse socorro urgente. Enquanto que no posto de socorro já era outro tipo de auxílio. A gente lembra ali que eles falavam de espíritos que se encontravam dementados, tinham os espíritos dormentes que estavam lá como múmias, né? Então já seria um outro tipo de trabalho, um outro tipo de auxílio que ocorre no posto de socorro. Uma outra característica também muito peculiar, que me chamou muita atenção, inclusive do André, que ele fala que ele fica assombrado, é que a casa transitória ela era móvel, ela podia se deslocar, né? Hoje, assim, para a gente é meio difícil aqui imaginar isso, né? Mas o Jerônimo ele fala justamente isso. Para poder exemplificar isso, assim, eu enxerguei a casa transitória como se nós tivéssemos um local de guerra ali, pela região que ele fala, né, uma região muito sombria, muito tensa, e que a casa seria como se fosse um hospital militar, né, que é montado provisoriamente ali em uma zona de confronto. Os feridos que são resgatados ali do campo de batalha têm esse socorro ali imediato, e dali eles são encaminhados para algum outro local onde possa ter uma assistência maior, voltam para suas residências, né? E que ele também constantemente ele vai se deslocando, de acordo com a sua necessidade, tanto para proteção, né, quanto para dos que ali trabalham, quanto dos que estão ali sendo atendidos. Então, como eu comentei, assim, a gente aqui encarnado, a gente imaginar um hospital, uma casa de amparo, um centro se deslocando, né, é bem difícil, né, a gente conseguir imaginar hoje, né, mas Jerônimo mostra para isso que isso acontece em outros planos, nesse caso particular da casa transitória, né. Ele diz também que essa casa ela é cercada permanentemente por espíritos desesperados e sofredores, devido ao local que ela se encontra, né? E que as defesas magnéticas dela exigem um considerável número de servidores. Então, existem ali muitos trabalhadores que eles trabalham incessantemente. Por isso, assim, eu comparei e fiz essa analogia com a guerra, né? É um lugar onde você fica ali constantemente sob pressão, trabalhando, turnos trabalhando, enquanto um descansa, outro entra, justamente para ter essa proteção vibratória, para que esses trabalhos, esse socorro possa ser realizado nesse local. Então dá para imaginar também uma região, né, bastante sombria, tensa, um clima bem pesado de sofrimento e de muito trabalho também, né? Amor e dedicação dos irmãos benfeitores que ali trabalham. Na sequência do capítulo, eles tocam um aparelho, onde eles falam com o porteiro, imagino como uma campainha, um interfone, alguma coisa assim, para fazer uma analogia, né? Eles têm contato com o porteiro, onde esse porteiro vem receber eles e os leva para dentro da casa transitória, onde eles são recebidos, para surpresa do André, por uma mulher, a irmã Zenóbia, né? Bom, eu gostaria de agradecer a todos. O estudo hoje foi um pouquinho mais curto, eu dividi ele em 3 etapas, né? Eu entraria agora numa nova parte e não seria possível concluir dentro do tempo. Então, foquei um pouquinho no quê? No local onde eles estavam, para a gente entender essa região, que era uma região que nem André descreve, né? Muito densa, muito pesada, muito próximo à crosta terrestre, então ainda muito influenciável pela matéria, onde os espíritos que estão ali desencarnados ainda estão numa situação muito grotesca, ainda muito densa, como animais eles se comportam mesmo, né? Tem esse comportamento selvagem ainda.
A casa, a aparência dela é simples, praticamente camuflada, tem essa peculiaridade, né, o que ela faz, que é esse serviço de amparo, esse socorro imediato, e ela tem essa propriedade de poder estar se deslocando de acordo com a necessidade. E focar um pouquinho também no Fabiano de Cristo, né? Entender quem ele foi, o que ele fez durante a sua encarnação, até chegar a fundar essa casa, criar e realizar esse trabalho, dar continuidade ao que ele realizou aqui encarnado, nesse outro estágio, né? Então, muito obrigado a todos, uma ótima semana, um ótimo dia, com muita paz e com muita luz.